noite. Boa noite a você que chega. Estamos reiniciando a nossa live. Tivemos uma queda de internet aqui. Estamos voltando para retomar o início. A live de hoje é sobre o tema Como abrir espaço para o essencial. E estávamos fazendo uma pequena introdução. A Paula voltou aqui. Boa noite a quem chega. Boa noite, Eduardo. Lute, tudo bem? Bem-vinda. Estamos reiniciando a nossa live. Gislene, de volta, estamos de volta. Caiu a internet, estamos agora de volta. Boa noite, Eu conectei novamente. aqui na rede móvel também, vamos ver. Boa noite, Boa Lute. noite para quem vai Então, chegando. bem-vindas. A gente tinha começado, mas apenas falando um pouquinho, né, Paulo, sobre esse novo ano, a primeira live do ano, e o assunto de hoje, que é como encontrar espaço para o essencial, né, a partir do livro Essencialismo. Saudades também, Lute, muito bom. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Acho que está tudo bem, Parece Pri. que... Aqui tá tudo tranquilo agora. Ah, que bom. Então, né, gente, quem está chegando agora, só para retomar, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre esse tema, como é que é isso de abrir espaço para aquilo que é essencial num mundo que cada vez a gente sente mais assim, que nossas rotinas não cabem nada, que a gente não tem tempo para nada, e, né, e como isso é importante para a gente viver uma vida significativa, né? Sentir que a gente está fazendo o que importa para nós, né? Então, é um tema que a gente considera sempre relevante e de alguma forma dialoga com tudo que a gente vem trabalhando aqui no Leitura e Meditação. Principalmente essa perspectiva de olhar para dentro, né? Primeiramente, né, para viver o que é essencial para nós, começa por olhar para dentro, né? E eu estava falando isso quando caiu a conexão. E a gente vai ter uma prática de meditação e no finalzinho vamos dar dicas de outras leituras que dialogam com esse tema também, para enriquecer aí as possibilidades, vocês que querem, que estão precisando, né, tendo essa necessidade de mergulhar nesse assunto, priorizar, quem sabe escolher uma leitura nova aí para esse ano. A gente trouxe algumas do Pri, nosso repertório. a Lu tá dizendo que a minha imagem travou. Tá tudo normal agora? Tinha travado, mas agora tá boa. Para mim, pelo Ah, menos, tá bem. então tá bom. Pensando nisso que você comentou, e aí retomando, né, esse nosso tema era para ter sido o tema do nosso encerramento do ano. E a gente teve alguns contratempos, por isso que a gente transferiu essa live para o início do ano. Mas é aquilo que a gente costuma dizer, né, Pri? Eu acho que as sincronicidades vão acontecendo, né? E aí a gente vai ampliando o nosso olhar para trazer de uma forma mais ampla as ideias aqui para o projeto, né? Aqui para o Leitura e Meditação. O tema do essencialismo surgiu ano passado, quando a gente pensou em escolher o último livro do ano, porque a gente vinha com essa ideia, né, de fazer tempo. Primeiro a gente falou do livro Faça Tempo, depois a gente falou falou também do livro A Alma Precisa de Tempo também. E aí a gente foi sentindo essa necessidade de abrir espaço para ser, né? Sentir espaço, ter espaço para nossa essência realmente. Então, por isso a gente veio trazendo esses livros, né? E aí o essencialismo ele vem falar disso. Ele é um livro, como a gente diz, às vezes de fórmulas, né?
passo a passo, mas ele traz também algumas ideias que casam muito aqui com o que a gente vem pensando, né? Que é a presença, que é o foco, que é buscar a nossa essência. Então, por isso a gente compartilha esse tema aqui com vocês. E aí a gente foi ampliar também, né? Além desse livro, trazer outros livros que também dialogam com esse tema de buscar o propósito, buscar aquilo que realmente é importante para nós. E aí a gente está aqui nessa nossa nova jornada para as escolhas dos livros, a gente vai passar a ampliar um pouco mais, né? Trazendo mais repertório, mais dicas, mais informações daquilo que nos toca e que a gente espera que toque vocês também, né? É isso aí. Tem uma coisa que a gente gosta aqui, é livro, né? Então, Paula e eu vamos aproveitar para cada live trazer essas outras sugestões de leitura, além do livro principal, que é tema, né? E aí a gente compartilha desse gosto com vocês que estão aqui acompanhando a gente, né? Então, acredito que vai ser interessante. É isso. Gente, aí outra novidade para mim, né, e para vocês também, eu agradeço o espaço, eu vou conduzir a prática de meditação hoje, depois de um período aí de 7 meses, né, que eu não faço a condução de meditação. Depois da maternidade, eu não conduzi mais as práticas. E aí agora eu tive vontade de, combinei com a Paula, de fazer essa prática hoje. Então vai ser uma nova experiência nesse meu ciclo que eu estou vivendo, né? A maternidade puerpério traz muitas mudanças na forma como a gente conduz a vida, o dia a dia, e muitas mudanças em nível de consciência também, e novas maneiras de fazer meditação, né? E agora, no momento que eu estou, eu senti vontade de conduzir a prática aqui na nossa, vamos chamar de comunidade, né? Essa comunidade que nós estamos criando. E eu espero que possa agregar. E aí, eu gostaria de convidar vocês para fazermos essa prática agora no início. E depois a gente dá sequência com os comentários sobre o livro. Tá bom? Então, vou convidar vocês a encontrarem aí uma posição que vocês possam ficar confortáveis. De repente, vocês estavam aqui assistindo a live, sem saber, né, que a prática de meditação ia ser agora. Então, vou dar um tempinho para que vocês encontrem aí o melhor espaço, a melhor posição para vocês. Eu vou conduzir a prática aqui, nos guiando pela posição sentada. Mas se para você não for possível e você estiver deitado, não tem problema, tá? Pode continuar deitado. Porém, eu vou sugerir que você encontre uma posição alinhada, tá? Que você possa criar um alinhamento entre a cervical e o eixo da coluna até a lombar, que você possa sentir criar esse alinhamento entre a cabeça e a coluna. Então, vamos nos acomodando, vamos encontrando espaço para o silêncio. Essa é uma prática guiada. Eu vou conduzir vocês, né, com algumas sugestões do que fazer na meditação, como uma guiança. No entanto, vamos nos deixar que o silêncio possa nos guiar, em primeiro lugar, né? Então, você já encontrou o seu ponto de conforto, a posição em que você escolheu para a prática. Se você já estiver pronto, convido a fechar os olhos delicadamente. E nessa abertura para ouvir o silêncio, vamos também convidar o corpo a se conectar com a quietude.
Então a gente vai silenciando e aquietando o corpo. Vamos estabilizando os pés no chão, deixando imóveis. Vamos estabilizando as pernas, a coluna, as mãos. Você pode repousar as mãos sobre as pernas, se estiver sentado, ou ao lado do corpo, se você estiver deitado. Vamos estabilizando a coluna até a cabeça. E nessa estabilização do corpo, vamos de olhos fechados, né, e sentindo o corpo, vamos identificando nosso centro de sustentação, identificando esse eixo que sustenta o corpo. E a gente vai respirando normalmente, sem controlar a respiração. E deixando o corpo experimentar por alguns instantes esse silêncio e essa quietude. Vamos observando com curiosidade o que é que mudou quando parei para aquietar o corpo. Que sensações estão surgindo? Que emoções? Que pensamentos? Como é que essa imobilidade do corpo reverbera nessas instâncias do meu ser? Vamos investigando. Então a gente vai trazendo atenção para os pontos de contato, os pés em contato com o chão. Vamos explorando os sentidos que se aguçam quando eu dirijo a atenção
para essa ponte de contato. Respirando normalmente. Outro ponto de contato com o assento da cadeira. Vamos sentindo esse ponto de contato. Trazendo toda a atenção para sentir esses pontos de contato. A mente pode sugerir outros focos de atenção, aí gentilmente trazemos de volta nos pontos de contato. O terceiro ponto de contato, as mãos apoiadas. Agora a gente respira fundo, devagar. Deixa soltar o ar devagar. Nós vamos respirar novamente. Vamos colocar uma intenção. A intenção de entregar o peso do corpo nesses pontos de contato. Então, quando a gente soltar o ar, a gente vai colocar ainda mais em evidência o amparo que esses pontos de contato estão fornecendo para o corpo neste momento. Então vamos lá, a gente vai respirar fundo e soltar o ar com essa entrega. Deixando o corpo encontrar um chão, encontrar um amparo. Daí agora, vamos convidar a mente, esse observador que temos com a gente na mente, a contemplar esse corpo, nosso corpo, sentado em meditação. Esse auto-observador que está agora alerta e analítico, observando o que estamos fazendo. Vamos colocar o observador da nossa mente para ver esse corpo sentado e vamos trazer esse foco para sentir o corpo. Percebendo que esse corpo tem bordas, tem limites, tem superfícies de contato. E encontra amparo nesse ancoramento. Já a mente não tem bordas, não tem limites. E aparentemente não tem pontos de apoio. Mas podemos convidá-la a se ancorar no momento presente junto com o corpo.
Então, essa forte conexão que estamos agora com as sensações do corpo, a gente convida a mente a se aceitar também. A se fundir nesse ancoramento que só o corpo pode proporcionar. Ah, você pode respirar fundo, se desejar, deixa o corpo te guiar quanto à respiração. E a gente vai percebendo essa solidez do corpo, né? Como ele é real, como ele é concreto, finito, conectados com o corpo, conectamos com a terra, podemos lembrar da nossa finitude também, podemos constatar a impermanência e as transformações contínuas. E aí a gente vai deixando esse corpo tão maravilhoso, cheio de recursos e de sabedorias, ensinar, nos ajudar a nossa mente a soltar o passado, soltar o futuro e ajudar a nos ancorar no agora. Né? Só o corpo está no agora. O corpo está sempre no momento presente. Por isso a gente vai nos lembrar aqui dessa vivência, dessa experiência, nos deixar que nos guie no momento de conectar com o agora. Sempre que a gente precisar, o corpo pode ser o nosso guia. O corpo está sempre no momento presente, enquanto a mente pode viajar para o passado, para o futuro, para toda forma de imaginação. E aí a gente vai integrando a experiência do corpo com a experiência da mente, percebendo essa riqueza de cada um deles, riqueza de possibilidades. Vamos integrando, integrando. A gente vai respirar fundo agora. E vamos trazendo o foco de volta aqui para o ambiente que estamos. Podemos deixando a quietude do corpo, mexendo as mãos, os pés, devagarinho, cada um no seu ritmo. Vamos tomando de volta o contato aqui com o ambiente, nos abrindo agora para essa troca de ideias. Vamos finalizando a nossa prática. Devagar, cada um no seu momento. Quando estiver pronto, pronta, pode voltar aqui para o nosso círculo virtual. Obrigada, gente. Como que vocês estão? Foi muito bom, Pri. Que delícia ter você de volta conduzindo as práticas. Gratidão. Que Foi muito bom, eu que me bom alegro. esse ancoramento de trazer, né, essa presença para o corpo, de trazer essa integração da mente para o nosso corpo mais, de uma forma mais concreta, né? Ah, que Gratidão, foi bom, muito bom, muito bom. que bom.
Eu também está dizendo aqui que foi uma delícia. Bom, Muito bom. Nós que agradecemos a presença de vocês. obrigado, gente, por meditarem comigo. Obrigada aí pela abertura. E acho que é isso, né? Vamos deixar também agora o corpo nos aterrar, né? Esse tema de hoje é muito desse campo, né, Paula? A gente conversou um pouco sobre isso. Esse campo do concreto, né? De agenda, de rotina. Por isso que eu escolhi essa prática como já uma forma de nos lembrar, né? De quando a mente está lá no meio de tanta coisa, deixa o corpo guiar, né? Da nossa parte, é isso que eu gostaria de, com a prática, deixar aí para começar o nosso percurso. Aí vou passar a palavra para Paula, que preparou um material super legal sobre o livro. Pois é, esse livro tem inúmeros pontos, né, Pri? Primeiro Sim, ele vai comparar quem é o essencialista e quem é o não essencialista, né? E aí, quando sim, ele fala de essencialismo, a gente traz na lembrança a essência, o que é essencial, o que é importante. Então, ele vai falar que o caminho essencialista é aquele que está conectado com o que é importante, com o que está conectado com o que é essencial para ele. É aquele que está conectado com o seu propósito. E aquele que não é essencial é aquele que está sempre numa busca indisciplinada por mais. Porque, como ele não sabe muito bem o que ele quer, ele vai atrás de milhões de coisas. E aí a gente tem aquela questão da sociedade, né? Nós temos inúmeras opções na sociedade hoje, né? Nossa gama, nosso leque de opções é infinito, né? Então, quanto mais opções nós temos, mais a gente sai do propósito, mais a gente sai do essencial. E aí a sociedade vende uma ideia para a gente de que nós podemos tudo, de que nós temos todos os recursos para ter tudo ao nosso alcance. E aí existe um excesso de pressão social e uma sobrecarga, tanto de informação quanto de opiniões alheias. Está aí a nossa querida rede social Instagram, que está aqui a nosso benefício, né? Mas que também, se não for utilizada de uma forma adequada, vem para minar tudo isso, porque nos tira do propósito, nos tira do foco. Tem muita informação desconexa que tira a gente do nosso propósito, que a gente entra com uma finalidade, de repente a gente está navegando em outras coisas, e aí a gente entra no fluxo das opiniões do que as pessoas estão fazendo, e aí passa a comparar a nossa vida com o que está acontecendo lá fora. Então, assim, a ideia não é que a gente saia de tudo isso, mas que a gente use tudo isso de uma forma consciente. De novo, um tema que a gente já trouxe aqui, né? Usar tudo isso a nosso favor de uma forma consciente. Estar consciente do que está acontecendo e de como a gente está sendo levado. Como disse lá no livro Passa Tempo, será que a gente está se deixando levar nessas piscinas infinitas de informações e saindo do nosso propósito? Então, quando ele fala de ser essencialista, ele fala que tem três coisas que nos tiram do caminho, né? É o tenho que fazer, tudo é muito importante e eu consigo uhum, fazer tudo. Né? Eu consigo fazer as duas coisas ou todas as coisas que surgirem. E aí, para dizer o que é o caminho do essencialista, ele vai falar que o caminho do essencialista é um estilo de vida, que é filtrar o ruído que chega para a gente chegar na essência. O que é de fato essencial na minha vida, que é diferente do trivial, que é diferente dos ruídos, das interferências. E aí ele vai para o ponto da simplicidade.
a gente precisa ir para o menos. E aí ele divide o livro em dizer o que é essência, em explorar essa essência, e aí ele vai dando dicas de quando a gente explora as opções, a gente aprende a eliminar o que não é essencial, e aí depois ele dá dicas de como executar tudo isso. E aí é um passo a passo aqui, né? Tem várias coisas, são muitas informações, e aí a gente convida para quem quiser realmente ler o livro, porque aí são muitos detalhes, mas eu deixei alguns pontos aqui que para mim foram mais importantes quando ele fala da essência. Quando ele fala da essência, que é a mentalidade essencialista, a gente tem três coisas importantes para pensar, que é a escolha, o poder da escolha. A segunda coisa é o discernir. E a terceira coisa é o perder para ganhar. Que aí eu acho que o perder para ganhar é o que meio que pega aqui, né? Porque a gente vem com uma coisa de que a gente quer ganhar o tempo todo, de que a gente quer ter muita coisa. E abrir mão, o desapego é tão difícil. E aí ele vem com essa ideia. Por que perder para ganhar? Porque quando eu quero estar na minha essência, eu tenho que abrir mão daquilo que não é a minha essência. Eu tenho que abrir mão daquilo que me tira do meu propósito. E aí ele vai falar que escolher é uma posição individual, porque é o nosso tempo, é a nossa energia, é o meu propósito, é o meu fluxo e não é o seu. Então, o meu caminho nem sempre vai ser o seu. O meu caminho é o meu e o seu é o seu. E aí, cabe a mim fazer as melhores escolhas para minha vida. E tudo isso está muito enraizado na clareza do propósito, né? Que é o âmago do essencialista. E aí a gente escolhe porque a gente tem muitas possibilidades. E aí o essencialista ele vai fazer muita escolha, ele vai analisar muito tudo isso que tem, todos esses panoramas, então ele vai ficar muito mais tempo analisando as opções para depois falar, é isso ou isso que eu quero. Então ele perde um pouco mais de tempo no planejamento, ele perde um pouco mais de tempo para definir realmente o que ele quer, para depois ele agir. Ele não sai como não essencialista desembestado fazendo, porque ele acha que ele tem que dar conta de tudo, mas ele vai no cerne daquilo que realmente está alinhado com ele. E aí eu vou dar uma pausa aqui, para você também poder trazer aquilo que você trouxe aí, para a gente ir ampliando o debate. Certo. Eu vou ler aqui o comentário da Lute. Lute está dizendo que tudo isso que você compartilhou, Paulo, do livro, é tudo yoga. Consciência, discernimento e desapego. Muito lindo. É isso mesmo, Lute. E quanto mais a gente se ama, melhores escolhas fazemos. Quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama, mais melhores escolhas a gente pode fazer. É isso mesmo. E você tocou no ponto, né, Lute? Eu acho que a gente sempre traz aqui essa perspectiva dos livros que a gente escolhe. Inclusive, outro livro que eu vou citar no final é um livro da área de administração. Mas que é isso, o que dá vida para um livro, o diálogo, somos nós, leitores, né? Então a gente faz muito isso, de ver o que isso está dialogando com o quê, né? E achei maravilhoso você trazer esse comentário de que isso é o yoga, né? E é isso mesmo, né? E acho que entender, um livro de administração, esse livro do essencialismo, ele é um livro de forma geral de desenvolvimento pessoal, mas o autor também aplica treinamentos para empresas, né? Seguindo essa metodologia, esse pensamento do essencialismo. E eu acho que é isso, né? A gente está cada vez vivendo um momento de nos entender como entidades integradas, né? Eu acho que a consciência clama por isso, né? Por uma integração. Se eu busco um equilíbrio na vida pessoal,
tem sentido buscar esse equilíbrio na vida profissional? Se eu busco esse equilíbrio na minha vida pessoal, na vida coletiva, a gente cada vez vai vendo que o caminho é unir, né? A partir de um eixo comum de entendimento, né? Então, é isso mesmo. Porque depois, se vocês forem ler, mas esse livro Essencialismo não é sobre autoconhecimento, não é sobre meditação, e não é mesmo, né? Mas é aqui a gente sempre faz esse diálogo com os livros que a gente escolhe, né? Então, achei muito legal o seu comentário. Sobre esse ponto da escolha, eu acho que é isso. A gente colocou essa proposta no nome da live, né? Como abrir espaço para o essencial? Em primeiro lugar, né? Seguindo o fio do que a Paula trouxe, escolhendo, né? Entendendo que não dá para fazer tudo, não dá para viver todas as vidas. Estou até pegando uma ideia do livro aqui, ter todas as experiências, né? A gente vai ter que se deparar com a pergunta: o que eu quero, né? E essa pergunta tão simples, a gente sabe que não é fácil responder. Então, muitas vezes, a gente vai dizendo sim para tudo, porque a gente não sabe bem o que a gente quer, como o Paulo falou, né? Então, essa importância tão grande da gente estar dedicando um tempo para nos conhecer, saber o que importa para nós, né? E eu anotei uma ideia do livro, Paulo, que eu achei muito bacana, que ele fala, em relação a isso, a desimportância de quase tudo. Quase tudo não tem tanta importância. Mas quando a gente não tem clareza de quem a gente é, do que a gente valoriza, do que a gente está buscando, a gente não tem esse discernimento, né? Então ele fala assim: tudo que não tem o seu sim óbvio deveria ter o seu não óbvio, né? Achei muito legal isso, né? Porque de alguma maneira os nossos valores, aquilo que eu valorizo em primeiro lugar e que portanto vai dirigir as minhas escolhas, a gente traz para o nível da consciência com formas de autoconhecimento, né? Mas na verdade já está presente em nós o que a gente valoriza, né? Muitas das coisas que valorizamos já estão expressas por meio das nossas escolhas diárias. Então é muito interessante a gente perceber isso, né? Sabe aquela coisa que te oferece e você fala um não imediato? Nesse não imediato tem um valor subjacente, algo que você valoriza, né? Para você negar de imediato um convite. Então o autoconhecimento joga essas luzes, né? E aí é muito legal a gente parar para perceber isso. Será que tem um não óbvio? Essa proposta, essa possibilidade, essa ideia que surgiu, né? Porque o campo das possibilidades é infinito, né? Mas o campo da escolha, a gente vai ter que se deparar com isso. Aquilo que eu vou decidir investir a minha energia vai consumir, né? Vamos dizer assim, vai comprometer meu tempo, minha energia. Então, são recursos finitos, né? Cada vez que eu faço uma escolha, eu estou consciente disso, né? Mas é meio negativo, né? Pensar por esse lado, né, Paula? Que é finito, vai acabar, minha energia é infinita. A gente sabe que não é, né? O Não. tempo, a gente sabe também que temos o tempo, né? Cronos e o tempo, né, Kairos. Mas esse livro traz a gente para pensar tudo isso. Tempo Cronos, tempo do relógio, agenda, que às vezes, gente, fazer uma partilha até pessoal aqui. Eu gosto muito, né? A gente às vezes vai por esse caminho de buscar muito mesmo essa questão do autoconhecimento, do que a gente valoriza, mergulhar no mundo interno de várias maneiras, seja com livros, seja com experiências, né? Mas falando dessa questão da integração, é muito legal para a gente que está nesse caminho também, abrir espaço para ver como que a gente está organizando o lado de fora, né? Às vezes a gente perde um pouco porque é tão fascinante o mundo interno, né? E às vezes a gente perde um pouquinho o caminho de volta, né? No sentido de como é que eu estou organizando a minha vida prática, tudo isso, esses recursos, né? Para fazer acontecer aquilo que importa. Então é um tema que eu achei muito interessante de trazer, e faz nos prestar atenção nisso, né? Ele vai falar de rotina também, como que uma rotina bem estruturada, com base nas nossas escolhas, né? Ela prepara
hum, ele usa uma forma muito interessante lá, mas é te dar a dádiva de investir sua energia, seus recursos naquilo que você realmente quer fazer. Porque você criou a sua rotina e ela vai te promover o conforto, né? Saber que tem espaço ali para fazer o que eu quero, né? Então, são coisas interessantes. Ele até, vou dar um outro exemplo, né, Paulo, que eu até compartilhei com você. É um outro ponto aqui que ele fala. Da gente lembrar de ter uma margem de segurança. Isso é um conselho bem prático, né? Mas que eu, por exemplo, não costumo seguir, gente. Então, vou falar, esse livro ele traz muitas coisas assim que para o meu perfil assim de, né, de ter essa busca por estar sempre se organizando e tal, eu estou sempre querendo melhorar nisso, porque não é uma coisa que aos meus olhos eu sempre posso melhorar mais. Eu não sinto que eu, né? Então, estou sempre procurando melhorar. Então ele fala, gente, lembra que você tem uma margem de segurança. Até vi um meme esses dias que a pessoa falava assim, aí repostaram, né? O evento é 6 horas. Então lembre-se, 6 horas não é a hora que você vai tomar banho. 6 horas não é a hora que você vai sair de casa. 6 horas não é a hora que você vai pedir o Uber. O evento é 6 horas. Então, quando que você vai começar a se preparar? Bem antes, né? Então, achei muito interessante. Então, ele fala, ele dá um exemplo, inclusive, de uma mãe no livro, que ele falou, olha, ele vai dando muito, nesse livro, ele vai dando exemplos práticos de pessoas, né? Com as quais ele tomou conhecimento da história e de práticas que fazem usufruir de melhor forma mais inteligente do tempo. Ah, você vai viajar com as crianças, né? Sabe-se já que fazer as malas dá um trabalho. Você vai fazer as malas quando, então? No dia da viagem? Não, você vai fazer as malas uma semana antes. Então, são assim, sugestões para a gente pensar em abrir espaço para o que importa, né? No dia da viagem, que o mais importante não seja ficar terminando a mala, não é? E gerando um estresse desnecessário. Então é pensar assim, puxa, tem estresses que eu poderia evitar. E aí ele sempre vai vindo essa tecla de dicas práticas, né? Mas que então, o que eu achei legal? Que muitas dicas eu achei preciosas para mim, né? Nesse sentido, fazendo a leitura. Falar, ah, mas é tão óbvio. É verdade. Mas toda vez que a gente entra em contato com dicas que às vezes são óbvias e a gente não pratica, mas acha interessante, é um outro convite ali para pensar, né? Então é um pouco esse olhar assim que eu tive, né, Paulo? Aí ele fala, né? Ele fala sobre isso que o imprevisto é a única coisa que é certa que vai acontecer. É a única coisa que a gente tem garantia, porque tudo é imprevisível, né? Então a Sim. gente tem que fazer o quê? Da nossa parte, se adiantar. Então, eu achei princípios legais, assim, para trazer para nossa vida. Para quê? Para a gente ser altamente produtivo e competitivo? Não. Para ter uma vida mais tranquila, simplesmente, né? E essa questão do hábito, né? Do hábito da rotina, essa semana eu estava assistindo um curso aqui e eu me deparei com um vídeo do César Cielo. E ele fala exatamente dessa questão da rotina. Que se ele não tivesse uma rotina organizada, ele ia perder muito tempo para conseguir chegar onde ele chegou. Então, assim, por quê? Porque ele tinha um foco, ele tinha um propósito que era ser campeão olímpico. Então, ele organizou a vida dele para isso. E a gente se perde nisso, né? A gente não. Ah, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando. Você não estrutura as suas atividades e vai se perdendo e apagando incêndio com os imprevistos, né? E aí, pensando nesses pontos aí, tem muita coisa para falar no livro, mas tem algumas coisas que eu achei muito interessante de trazer, que ele ressalta, que eu acho que combina muito com o que a gente já falou aqui, que é, primeiro, reforçar a questão do dizer não, né? O dizer não, quando a gente fala da escolha, tem uma questão, uma dificuldade cultural de dizer não, né? E essa semana eu tive uma situação em que me foi oferecida uma opção de trabalho
Só que eu estou num outro momento de trabalho. E, num primeiro momento, a opção era dizer sim. Mas quando eu avaliei aquela opção, eu pensei, poxa, mas não é exatamente aquilo que eu quero neste momento. Não está dentro do meu objetivo, não está dentro do meu propósito. O que eu vou fazer aqui é só pegar um trabalho por questão financeira. Então, não, eu não quero isso. E aí eu disse não. Em outros momentos, eu ia ficar muito aborrecida de ter que dizer não. Porque eu ia querer, de alguma forma, colocar isso na minha agenda. Eu ia querer, de alguma forma, fazer isso caber dentro da minha rotina. Mas, dentro dos projetos que eu já estou desenvolvendo, não caberia mais isso, que está fora do meu propósito. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente começa a perceber qual é o caminho que eu quero trilhar, qual é o propósito da minha vida, fica mais fácil de a gente começar a dizer não para algumas coisas que não se alinham mais com aquilo. E aí ele traz outras duas coisas que eu acho interessante pontuar, que são extremamente importantes e que a sociedade deixa para lá, que é o dormir e é o brincar. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizerem o que você está fazendo enquanto os outros dormem? Você precisa ir lá e trabalhar. Pois é, eu mesma já disse isso em alguns momentos da minha vida. Mas hoje eu sei quão insano isso foi e o quanto a minha saúde pagou o preço por isso. Então, assim, a gente precisa do corpo físico, né? Priscila conduziu aqui uma prática maravilhosa onde a gente teve a sensação de o que é sentir o corpo de fato. E aí, a gente precisa cuidar desse nosso templo, porque é ele que faz com que a gente se mova na vida, né? E se a gente não estiver com a saúde boa, com dormindo de uma forma adequada, a gente não vai dar conta de fazer o que a gente se propõe a fazer. E aí, outra coisa que eu acho que é super importante trazer, que ele fala, é a questão do brincar. E o quanto o brincar é tão subestimado na nossa sociedade, né? Ai, brincar, coisa de criança, né? Mas, gente, brincar deveria ser obrigatório até o fim da vida, porque é o que nos dá motivação para criar, para inovar, é o que refrigera o nosso cérebro. E aí, eu deixei separado aqui uma frase que ele fala assim, ó. A mente convidada a brincar. Não devemos subestimar o valor da brincadeira na vida. Estudos sobre o reino animal revelam que brincar é tão fundamental para o desenvolvimento de importantíssimas habilidades cognitivas que pode contribuir até para a sobrevivência de uma espécie. E aí ele fala assim também: já parou para pensar que muitas vezes o momento em que nos sentimos mais vivos, aqueles que criaram as melhores lembranças, são os momentos lúdicos? Brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar, fazer novas ideias brotarem ao ver as antigas sob uma nova luz. E aí, eu lembrei de um fato que aconteceu no início do ano, que fazia muitos anos que não acontecia na minha família. Meu sobrinho faz aniversário no início do ano. E aí ele ganhou 2 jogos de cartas da namorada. E a namorada levou, no primeiro final de semana que nós estávamos todos juntos esse ano, ela levou num domingo à tarde na casa da minha mãe. E eu fiquei muito feliz porque até a minha mãe resolveu brincar com as cartas. E era um jogo novo, ninguém sabia brincar. E eram cartas que estimulavam a criatividade, que estimulavam a memória. E era muito divertido, porque era muito lúdico, era muito infantil o fato ali, como conduzir a brincadeira.
E a gente ficou, tipo, 2 horas mais ou menos brincando na mesa da sala, mas a gente riu tão gostoso, a gente ria tão, a diversão foi tão revigorante que foi leve, transformou o nosso domingo. E aí a gente fica pensando, né? Quantas vezes a gente perde domingos assistindo TV e a gente perde a oportunidade de brincar em família. E o quanto aquilo energizou a minha semana. Então, assim, esse ponto me chamou muito a atenção, de trazer o dormir e o brincar para a nossa vida. De lembrar de dizer não quando aquilo de fato nos tira do propósito. E trazer o foco para aquilo que nos mantém no presente, para aquilo que nos mantém de fato naquilo que é importante na nossa vida. Perfeito. Esses pontos, eles vão se repetindo, acho, de alguma maneira ao longo do livro, né, Paula? E são os pontos essenciais, assim, e eu acho que é isso, né, que você comentou, né? Agora, o brincar, muito legal, ouvir você contar da brincadeira em família, né? Que acho que é uma coisa que está tão perdida, né? Se sentar junto numa mesa para fazer algo que não tem retorno, né? A gente está muito lembrando da sociedade do cansaço, né? O quanto a gente está disposto a se soltar em momentos, né? A mente fica ali o tempo todo no modo sobrevivência, né? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E tenho obrigações, tenho que manter a casa de pé, tenho que manter, quem é mãe tem que manter as crianças, né? Limpas, organizadas e arrumadas, e é muita coisa, né? Acontecendo na dependência da gente, né? Quantas vezes não dá, a gente não abre esse espaço. Mas o brincar é essencial? É, né? E eu, lembrando aqui de uma coisa que faz parte muito da minha vida, é uma citação do Byung-Chul, inclusive, do livro A Sociedade do Cansaço, que vai direto nesse ponto. Ele fala da dança, né? Ele fala de como a dança é importante e ele fica imaginando que o homem sabia andar, ele andava para lá e para cá, né? E certo dia ele viu que poderia andar fazendo movimentos diferentes, sinuosos, saltitantes, e que aquilo era divertido, né? Quando o homem descobriu a dança. Né? Eu achei muito bonito isso. E é isso, às vezes a gente não tem tempo, mas eu não tenho tempo de criar um momento em família, como a Paula deu essa ideia, ultimamente não tem tempo, reunir todo mundo é difícil. Vai dialogar com a dica do livro que eu trouxe. A mente a nossa mente ela tende a ser perseguidora de recursos, né? Então, para a mente sempre está faltando tempo, faltando recurso, estamos sendo, né, atacados, né, por coisas que vão trazer consequências. A mente está sempre trazendo esse alerta, seja racional, né? E aí faz a gente entender com a razão que não tem como. A Paula deu esse exemplo, mas na minha vida não se aplica. Então, tá mais difícil me divertir, criar brincadeira, né? Mas é isso. Será que em vez de ir para lá e para cá, um dia eu vou organizar a casa hoje. Será que em vez de não ir para lá e para cá, só com foco ali na tarefa, você não pode de uma forma mais lúdica, se permitindo sentir o seu corpo, pode pôr uma música e dançar um pouquinho. Acho que a brincadeira é um pouco isso, né? E lembrando um pouco aqui, também me veio à mente agora, o poeta Manuel de Barros. Quem conhece vai fazer o link, quem não conhece eu convido a conhecer, poeta maravilhoso. Ele fala que ele é especialista em nadas, né? Do mundo de formigas, ele é o mais bem entendido, né? Eu acho que é isso, né? Essa coisa pueril, assim, que o Manuel de Barros tem muito na poesia dele, que separou ali, ficou observando o movimento da formiga, você foi lavar roupa ali e ficou vendo, nossa, aquele raio de sol ali batendo na sua mão, que é tudo, nossa, mas quanta bobagem. Mas na verdade são manifestações do estado contemplativo que nós estamos paulatinamente perdendo.
quanto ser humano, né? E é essa a importância de resgatar isso. É isso que acende, né, essa chama, que traz esse sentimento que a Paula falou, de sair de uma interação gostosa e aquilo energizar o seu dia, a sua semana. Então, são muitas possibilidades. E quanto mais a gente se permitir, né, eu acho, explorar isso, a partir do olhar que busca ver possibilidades no comum, no cotidiano, né? Usar fazer diferente, usar perceber algo a mais. Eu acho que a gente tem muito benefício a tirar disso, né? E a gente acha possibilidades quando a gente pausa, né? Ah, mas eu não tenho tempo para parar. Já ouvi muito isso também. Parece um romantismo esse pessoal que fala de meditação, né? Você acha que eu tenho tempo para pausa, né? Principalmente se você for falar sobre esse assunto no meio corporativo, né? Ou entre, se você está num contexto falando sobre isso, né? Ou seja, qual roda for, né? Eu acho que a gente até vem falando sobre isso. Como a pausa ela é mal vista, né? Mas isso está se transformando, sabe? Eu acho que é a partir da transformação de cada um de nós que a gente vai atingindo a transformação coletiva aos poucos. De falar que sim, é importante pausar. É importante e eu vou fazer uma pausa, né? Então, é isso, né? Eu até trouxe um toque aqui, ó. Abri o guarda-roupa. Que roupa que eu vou pôr para a live de hoje? Peguei uma camiseta que eu comprei. Se você é como eu, tem dificuldade de dizer não, ó. Essa camiseta eu achei legal a frase, eu comprei. Não vai Que dar está para ler, eu acho, escrito, mas não dá para ler. Não. adoraria, mas não quero. Ótimo, adorei. Quero uma. É, escolhi exclusivamente para essa live de hoje. Porque é isso, né? Adoraria, mas não quero. Poderia, mas não quero. E tudo bem, É, né? Sem e tá pressões tudo bem. sociais, sem o que vão pensar de mim. Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser amada? É, será que eu vou sobreviver dizendo assim não? Porque nosso instinto, acho que vem falar isso, né? Profundamente racional, né? Se eu não dizer não nesse contexto, seja ele qual for, né? Afetivo, profissional, pessoal, familiar, a gente às vezes nem sabe dizer, mas há um medo de uma desintegração, né? Quem serei eu se eu não fizer isso, né? Então, dizer não é uma coisa muito, acho que é o crucial, né? Dessa mensagem, como abrir espaço para o essencial, é dizer não, né? Porque quando a gente escolhe algo, a gente falou do poder da escolha, né? Você está escolhendo, fazer escolhas é difícil, gente. E mesmo fazendo escolhas de coisas que a gente quer, vai doer um pouquinho. Porque as outras coisas, ali no meio das outras opções, que você vai dizer não para todas, também tem coisas que você gostaria. É, Então, e outro, segundo ponto, você não sabe qual será o desfecho após escolher. E eu acho que é isso, a gente lida com o mistério da vida o tempo inteiro, né? e é interessante, Pri, porque aí você me fez lembrar de um outro trecho que eu tinha separado aqui, que ele fala no capítulo do limitar, que é a questão dos limites, né? Porque o dizer não também está aí dentro do impor limites, o que até onde é o meu limite, né? E aí ele fala assim: é claro que devemos servir as pessoas, amá-las e fazer diferença na vida delas. Mas quando os outros fazem com que os problemas deles se tornem nossos, Uhum, não os ajudamos em nada. Ao assumirmos o problema deles, lhes tiramos a capacidade de resolvê-los. Então, quantas vezes, na ânsia de ajudar, a gente incapacita as pessoas? é verdade. E aí ele fala assim: quando temos fronteiras bem definidas, ficamos livres para deliberadamente selecionar na área interna ou em toda a variedade de opções o que queremos explorar. E aí, de novo,
nós temos a escolha. E reconhecer que tem escolha é uma responsabilidade. Porque aí é você com você, né? É você que está conduzindo, é você que é protagonista, é você que está lá no volante, dizendo para onde você vai. Porque quando a gente se deixa levar pelas escolhas externas, também é uma escolha. Eu estou deixando me conduzir pelo outro. Eu estou deixando me levar pelas escolhas que o outro está fazendo. E aí eu não posso reclamar de onde eu vou ser levada. É verdade. Eu estava vendo aqui, esse livro, ele traz uma metáfora no início, né, Paulo, que é o armário. Inclusive, eu tô com Ah, um eu armário de adoro, roupas para arrumar também, adoro essa metáfora. né? Que você tem ali roupas que você precisa se desfazer de algumas, não te servem mais, você não gosta das roupas, mas elas estão ali, atulhando o seu guarda-roupa. E todo dia você vai escolher uma roupa, todas aquelas que não têm nem chance de ser escolhidas continuam ali. Então, as roupas essenciais estão ali no meio, perdidas, né? E isso faz você se distrair, ou dificulta o seu dia a dia. Enfim, a gente, cada um vai conectar aí com sentimentos que traz um guarda-roupa bagunçado e que há muito tempo não passa por uma seleção, né? E aí ele fala disso, desse processo do eliminar, né? E aí ele fala que há uma relutância em nos desfazer das roupas que tiramos, né? Então, isso acontece comigo, mas às vezes não é nem porque a gente quer a roupa ainda. Você, tá bom, fiz a separação. Essas roupas eu não uso, não quero e tal. E você faz uma pilha de roupas que você não quer. Mas ela fica lá. Quando é que você vai agendar o dia de levar para alguém essas roupas ou doar? Elas ficam ali, né? Então, tem esse passo que não adianta só separar o que você não quer, você precisa agir, né? Precisa uma ação expressiva que determine que você quer ou não quer algo. Às vezes a gente fica, né, numa situação ali, um pouco. E aí ele fala: deixe emergir a pergunta. Se eu ainda não tivesse essa peça, quanto eu estaria disposto a pagar por ela? Pensando no guarda-roupa. Quando surge a dúvida se você quer ou não a roupa ainda, né? Aí essa resposta pode deixar mais claro. Então, pensando no campo dos fatos, das nossas escolhas, se essa oportunidade não tivesse surgido, o que eu estaria disposto a fazer para consegui-la? Pensando em você receber uma proposta de trabalho atualmente desalinhada com os seus objetivos profissionais, né, Paulo? Aí a pergunta que ele faz para passar no crivo, que como você fez, né? Se essa oportunidade não tivesse surgido, o que eu estaria disposto a fazer para consegui-la? Ou seja, inverter, né? Te ofereceram, mas invertendo isso, você visse essa oportunidade, quanto você queria muito tê-la, né, para você. Então, é um pouco esse exercício, né? E aí ele fala uma coisa também muito legal que eu achei, ó. Sempre que você deixar de dizer não a alguma coisa essencial, estará dizendo sim por omissão. Quer dizer, no momento, me permita usar o seu exemplo, Paula, como no momento você está, né, se dedicando a trabalhar com desenvolvimento humano, né, em apoio às pessoas, com as terapias, né? E aí, sempre que você deixar de dizer não, alguma coisa que não é essencial, né, você estará dizendo sim por omissão. Então, quer dizer, cada vez que você não reafirma essas suas escolhas, novas escolhas profissionais, e vai deixando levar, né, por omissão você acaba dizendo sim por outras coisas. Então, é assim, na verdade, é um convite para o nosso protagonismo, para a gente ocupar o nosso lugar, né? De dizer o que eu realmente quero, né? E aí exige uma disciplina mental e emocional que ele vai destrinchando ao longo do livro com base em sugestões, né? E assim, De exige também, né, Pri, uma postura de assumir a responsabilidade pela escolha que a gente faz, né? é, De
Este é o meu propósito, este é o caminho que eu quero trilhar. Mas É se eu não verdade. estiver certa dele, essa outra escolha, essa outra opção vai me deixar balançada. Então é aquilo, qual é a minha responsabilidade em de fato perceber se aquilo é o meu caminho? Então, é o que a gente fala aqui, né? É o tempo todo a gente olhar para si, olhar para aquilo que a gente para aquilo que é importante para a gente, os nossos reais valores e o autoconhecimento que vai dar isso para a gente, né? Porque senão eu vou estar o Sim. tempo todo querendo usar o pratinho do equilibrista, né? Aqui, aqui, e aí não dá conta. A gente vai querer equilibrar todos os pratos e a gente não vai dar conta. E a gente não vai E dar a conta. gente vai ficar tentando equilibrar os pratos que a gente já tem e sendo assim, né, entrando em contato todo dia com gente vendendo anúncio de pratos novos, mais bonitos, mais coloridos. Ai, equilibre esse prato também, olha como ele vai ficar bem em você. Que é isso, né, que a gente falou, dessa ultra exposição, né, e vão realmente, a gente vai ser exposto a outras possibilidades diariamente, né, e eu acho que é isso mesmo, né. Paula, vamos dar as dicas dos outros livros que a gente, tô vendo o tempo Vamos, aqui. Você quer vamos agregar sim. mais algum livro? Eu queria comentar que teve um livro aqui que eu achei do Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos, que eu acho que tem muito a ver com o tema do livro. Ele não vai entrar exatamente na questão do essencialismo, mas o primeiro texto desse livro ele é bem curtinho e ele chama Vida com Propósito, que aí se alinha com o assunto, né? Porque ele vai Sim. falar, segunda-feira, 6 da manhã, trim, o despertador do meu celular toca e você não quer sair da cama. E isso pode indicar dois estados de ânimo. Você gostaria de dormir mais um pouquinho, o que é sinal de cansaço. Provavelmente, o final de semana foi movimentado, com festas, atividade física, viagem, e você precisa de mais algumas horas até o corpo se recuperar do esforço intenso. Mas se a vontade, no entanto, é de não sair da cama, isso é sinal de estresse. Você não enxerga mais razão para fazer o que faz. Há uma diferença marcante entre esses dois estados. Cansaço você resolve descansando. Estresse você só consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Um questionamento a ser feito antes de levantar da cama. Afinal de contas, por que fazemos o que fazemos? Então, esse livro, para mim, eu acho que ele casa aqui com o tema. E aí tem um outro que chama O Poder da Escolha, a Revolução 80-20, que também vai falar dessa questão de a gente fazer menos pelas escolhas que a gente faz. E eu queria deixar um poema da Cecília Meirelles, que é O Cotidiano. Ele é longo, não dá para a gente ler aqui, mas quem quiser ler, eu acho que ele traz essa questão do contemplar, essa questão do se deixar levar pelo bucólico da vida, sabe? Da gente se encantar, se maravilhar e se desapegar um pouco mais de tanto preciso fazer que a vida vem nos cobrando. Ai, que maravilhosas. Amei suas dicas. Deixa eu ler o comentário da Lute. A Lute falou assim, ó, importante também, né? Não sofrer quando o mundo disser não, como a música que diz, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Bem lembrado, Lute. Muito boa. Esse muito bom lembrar disso, né? Em relação à outra face, né, das nossas escolhas, nossas expectativas, né? Porque às vezes a gente escolhe, mas o andar da carruagem ou o que a gente esperava, sabe quando você
Você ensaia uma conversa, né? Aí você, vou falar tal coisa, aí a pessoa vai responder tal coisa, e aí depois, na verdade, não é isso. Aí, puxa, eu escolhi que eu ia falar tal coisa. Mas não, a gente não sabe o rumo, né? A gente não sabe o rumo das situações. Muito bom você fazer isso, né? O tema dessa não expectativa. Muito Uhum, legal. muito Gente, bom. ó, eu separei dois livros para sugerir para vocês. Esse que eu comentei, que é de administração, que eu li faz uns 3 anos. Tá invertido, né? O O Poder do poder. Menos. O Poder do Menos é do Scott Sonnenschein. Vou fazer assim só resumidamente. Ele fala que tem dois tipos de mentalidade. A mentalidade perseguidora, que nunca acha que tem recursos suficientes, e a mentalidade elástica, que permite ver, puxa, com os recursos que eu tenho, o que que eu posso fazer, né? Ele aplica isso, né, na administração, traz alguns exemplos, mas na verdade é muito útil para a gente pensar na vida mesmo, né? Essa mentalidade elástica. Aí ele fala assim, ó, motivada pelo que os outros têm e impulsionada por uma falta de apreço pelo que de fato já possui, a perseguição leva a trabalhar e viver na dependência de um fluxo constante de recursos, fechando a possibilidade de usar melhor aquilo que já está à disposição. E isso é muito importante, né, para a gente pensar não só no mundo concreto, né, na administração, ou na nossa vida mesmo, né? Quantas vezes a gente não enxerga os nossos próprios recursos, né? E não só esse ascender do nosso potencial, mas olhando esse outro aspecto, oportunidade de trabalhar a criatividade, né? Também. Então, é uma reflexão aí. Eu gostei muito desse livro quando eu li. E o outro livro, eu não tô com ele aqui agora, mas eu comecei a ler, não terminei. Esse ano eu quero ler, especialmente porque me tornei mãe em 2021. Ele aborda um pouco esse assunto, mas de forma geral, para todas as mulheres também é bem interessante. Deixa a peteca cair. Ah, Como ele as tá aqui, mulheres. ó. Ai, você já está com o seu aí. Deixa a peteca cair. Como as mulheres conquistam mais quando fazem menos, né? Esse livro é da. Deixa eu ver. É da Hilary Duff. Tiffany Duffy. Tiffany. Tiffany Tiffany Duffy. Duff. E ela trabalha com mulheres, ela conta um pouco da história pessoal dela, e ela, né, trabalha com desenvolvimento feminino nesse sentido. Então, a Tiffany está fazendo uma pequena revolução aí nesse campo, que tem toda uma história, mas a gente sabe que a gente vai acumulando, né, sobrecarga feminina, sobrecarga materna, são temas aí que não podem ser ignorados, existem. É, e é muito legal esse livro, eu quero continuar a leitura, acho que eu vou retomar do início. E ele dialoga justamente com tudo isso que a gente falou do essencialismo, né? E também com essa questão de postura, né? De fazer escolhas, de fazer concessões, né? Quanta gente também está sobrecarregada, não só porque não conseguiu uma situação de equilíbrio, né? Uma rede de apoio, pensar em mulheres que tocam assim questões de conduzir um lar, famílias, né? Mas às vezes porque quer que as coisas sejam feitas de um único jeito, ou então deixa que eu faça, deixa que eu faça. Então também tem um pouco ali de se abrir para receber um apoio. Então, ela traz muitos pontos da questão, né? Não só colocando na questão da mulher, mas analisando o aspecto social também que a gente tem. É um livro muito legal, eu gostei quando eu comecei a ler, eu vou retomar para tirar uma conclusão completa. Muito bom. Eu também comecei a ler, mas eu não continuei, mas está aqui, preciso retomar. Quem sabe ele vai ser a próxima leitura para a gente ampliar no próximo mês as nossas discussões. Verdade. Eu acho que é Excelente livro, isso. Gislene. É isso. Muito obrigada, Gislene, pela presença. Obrigada, Lute. Obrigada a todos que vieram. A gente vai caminhando aqui para encerrar. Gostaríamos de reforçar o convite, né, Paula? Nosso grupo começa segunda-feira, dia 31. Grupo de meditação, toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30 da noite, no Zoom. Então você precisa se inscrever. Tem um link na bio, tá? E vai ter um livro muito bom como direcionando
o estudo, as partilhas e a prática de meditação, que é isso que a Paula está dando. Quer falar, Paula, do livro? Onde quer que você vá, é você que está lá. É um livro do John Kabat-Zinn, que a gente vai fazer um percurso, né, de estudar um pouco mais a teoria, de ancorar um pouco a teoria da meditação para conduzir as nossas práticas. Então, nós vamos nos guiar por esse clássico sobre o mindfulness. E a gente convida vocês a estarem conosco toda segunda-feira às 20h30. Basta se inscrever lá no link da bio e vai ser um prazer recebê-los. É Obrigada, isso aí. Pri. Muito bom Obrigada, estar com você Paula. de volta. Muito bom Ai, foi estar de muito volta no nosso bate-papo. Vai ser a energia da minha semana. Ah, Foi maravilha, muito para mim bom. também. Foi muito bom. Foi mesmo. Obrigada Gratidão a pela troca. todos pelas partilhas, Gratidão. pelo apoio, pela presença. Sempre bom estar aqui com vocês, trocando ideias. É isso Obrigada, aí, muito amiga. bom. Obrigada, obrigada a Bom, você. bom E é isso aí, sábado. a gente. Para você também, gratidão, gente. Vou deixar salva, tá? A live. Se vocês quiserem recomendar para alguém assistir, que a gente falou sobre esse assunto, fazer a prática de meditação, vai ficar salva no feed. Obrigada, Paula. Um beijo. Obrigada, Obrigada a beijo. todos. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.